Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Espaço da Bola. Meu nome é Bruno Moura e dessa vez eu tô aqui nessa terça-feira à noite, né? 10h30 agora, mas eu preferi postar logo esse vídeo falando um pouquinho do momento do CSA. Não do momento atual, mas do primeiro turno inteiro aí da nossa equipe. Falar um pouquinho aí de como o CSA se comportou, como pode melhorar, como deve melhorar e uma projeção também do time aí para a sequência desse campeonato brasileiro. Passadas agora 19 rodadas, o CSA está em 19º colocado com 16 pontos. A equipe do CSA fez um primeiro turno muito ruim, mas se a gente for olhar para o retrospecto recente, nos últimos 5 jogos a gente fez 8 pontos. Mesma quantidade de pontos que a gente fez no primeiro 14. Então foi um crescimento de rendimento muito grande da equipe do CSA nos últimos 5 jogos. E realmente, se a gente olhar para o desempenho, a equipe do CSA tá bem, tá melhorando. Vamos falar de diversos pontos aqui. Eu não quero falar também individualmente de todos os jogadores, né? Senão vai ficar um vídeo muito longo. Não é o foco aqui desse vídeo, é mais para falar de uma contextualização geral da equipe do CSA. Bem, vamos começar falando do princípio da Série A, que foi, na minha opinião, o primeiro erro de planejamento da diretoria para o Campeonato Brasileiro. O primeiro erro do ano foi ter contratado uma reca de jogador, uma reca de promessa, como eu já falei aqui em algum momento, né? Já falei da equipe do CSA, que o planejamento foi errado desde o princípio. Contratou muito jogador que não tinha condições de atuar, que insistiu em muitas peças que não tinha condições de atuar numa Série A, e quando chegou na Série A do Campeonato Brasileiro agora, cometeu o primeiro erro, que foi manter a grande maioria aí do elenco, né? A gente praticamente repetiu a escalação do Campeonato Alagoano e da Copa do Nordeste lá no primeiro jogo da Série A. Levamos logo uma sapatada do Ceará. O Campeonato Alagoano e também as primeiras partes lá da Copa do Nordeste não eram parâmetro para a gente estar medindo o nível da equipe com jogos de Campeonato Alagoano e Série A. São níveis de exigência completamente diferentes. O CSA, se logo no começo tivesse buscado peças mais pesadas, né, nomes mais pesados, para que a gente tivesse tido um início de Série A melhor, talvez a gente não tivesse nessa situação. Talvez tivesse ainda também, por quesito de a equipe não se encontrar, mas eu acho que a gente teria mais chance de estar com mais pontos agora. Mas também um dos erros que eu acho na parte do departamento de futebol é que a diretoria sempre contrata por atacado. Já falei aqui, né? Chegaram agora 3 jogadores que podem atuar como atacante. O Arley, que é jovem jogador, jogou no Santa Cruz, ele também atua como lateral. O Bruno Alves, que fez essa besteira nesse último jogo contra o São Paulo. E o Safira, que na minha opinião, aí sim, não tem tanto tempo ainda pra gente analisar ele. Só que eu acho que ele pode ser um cara que, se entrosando aqui com a equipe do CSA, pode ser uma boa peça. Mas foi só um exemplo para mostrar como a diretoria contrata. Eles vão lá e contratam logo 3. Aí quando dá certo, ótimo, maravilha. Mas sempre tem que ir buscar vários nomes assim para ver se alguém dá certo. Isso acontece desde o começo da Série A do Campeonato Brasileiro, desde o começo do ano, para falar a verdade. Mas vamos começar a falar agora do como o time está se comportando durante a competição. A gente começou lá uma equipe que era muito frágil. O time do CSA conseguia se segurar lá aos trancos e barrancos, e quando levava um gol que saía perdendo, era um pandemônio, né? Levava o segundo, às vezes o terceiro, o quarto, aí morria a equipe. Isso tem mudado de umas partidas para cá, até mesmo com o Argel. Um grande problema da equipe do CSA também era o meio de campo, né? Que, como eu falei, a gente levava vários gols porque não tinha uma proteção. A defesa, sempre falei isso, o time do CSA é muito desprotegido, né, lá atrás, e a defesa era exigida demais e acabava errando, né? Ninguém é perfeito, então o time do CSA tem uma boa defesa, um bom sistema defensivo, mas quando era muito desprotegido, acabava que se perdia. E isso foi mudando com a chegada de novas peças. Se a gente olhar para o sistema defensivo, a única mudança foi o Alan Costa. O Alan Costa não entrou por deficiência técnica do Gerson. O Gerson era um bom zagueiro, na minha opinião é até melhor que o próprio Alan Costa. Só que informações vieram aí de que ele não era bom de grupo, né? Cometia alguns atos lá dentro que a galera não concordava, não gostava, e ele acabou saindo mais por isso do que por deficiência técnica. E do lado direito, eu acho que a gente ganhou agora até um bom reforço. Um reforço que já estava no time, que é o Dauan, que entrou no lugar do Apodi.
O Apodi é um cara que ofensivamente ele se dá melhor do que defensivamente. O Dawan tá fechando bem lá o lado direito, a gente se protege melhor ali. E o Dawan inclusive tá jogando melhor na lateral do que quando jogava pelo meio de campo. Pelo meio de campo ele jogava como homem de saída. Na minha opinião ele é o primeiro volante, ele é o cara para ser o cara do primeiro passe. Teve também a troca dos goleiros, né? O João Carlos foi expulso no primeiro jogo e o Jordi, por mérito próprio, assumiu a titularidade. O João Carlos também é um bom goleiro, mas o Jordi está numa fase impressionante, então ele merece ser o titular. E aí, já olhando para o meio de campo, se a gente for observar o esquema lá no meio, no Alagoano era Dawan e Mauro Silva. Mauro Silva já saiu, né? Não ficou para a Série A. O Dawan foi deslocado para a lateral, pegou banco em alguns jogos. O João Vitor chegou e assumiu a titularidade. O Naldo, que muita gente criticava bastante desde da Copa do Nordeste, ele tá começando a fazer boas partidas e tá bom ali, dois volantes para se segurar, para fechar. Apesar disso, nesse último jogo contra o São Paulo, eu achei o meu campo bem desligado ali, né? São Paulo conseguiu chegar pelo meio várias vezes, encontrava espaço várias vezes. Mas é uma formação que eu acho que se encontrou ali. Com o Jonathan Gomes, que também é um volante, mas ele tem mais saída de bola, mais avançado. E com o Bustamante de um lado, o Apodi do outro, eu acho que a gente encontrou o meio campo ideal, o trio de meias ideal aí para a equipe do CSA. E lá na frente, né, a mudança teve que também passar pelo comando de ataque. Patrick e Cassiano saíram também, na minha opinião, não tem condições de estar jogando na Série A. O Alexandro, ele é um cara que se dedica, só que o corpo não responde mais. O Ricardo Bueno é até preguiçoso, e como eu falei, o Safira, que foi um reforço agora, ele teve pouco tempo até agora. Mas o CSA ainda não acertou no atacante. E uma tecla que eu bato desde o início do campeonato é que, no começo do ano, quando o Michel voltou de Portugal, eu tinha ido buscar ele. Quando ele estava encostado no Vila Nova, eu teria ido buscar ele de novo. Quando ele saiu do Vila Nova, eu teria ido buscar ele de novo. Agora ele está no Guarani, é titular e está fazendo um bocado de gol. Eu acho que ele seria o titular desse time. Ele é mais voluntarioso que o Ricardo Bueno, ele disputa mais bolas e ele é mais jovem que o Alexandre. Ele tem um bom porte físico, é um cara brigador ali, participativo, participa das jogadas de ataque e finaliza bem também, é matador também. O Michel, eu teria ido buscar ele. Fora isso, eu vejo uma melhora muito grande na equipe do CSA e, aliás, vamos falar de uma situação que é que o CSA tem desperdiçado muitos pontos. Olha só, o time do CSA, no começo do campeonato, desperdiçou pontos contra o Santos. 2, era para o Vitor Paraíba ter feito aquele gol. 2 pontos desperdiçados. Contra o Avaí também tivemos 2 chances claras, a gente não conseguiu matar o jogo lá, não conseguimos vencer, mas poderia ter vencido também, mais 2 pontos na conta. Contra o Botafogo, não me conformo a gente ter perdido aquele jogo, era para ter vencido e continuado jogando bem, estava jogando ofensivo, estava dominando o jogo. Se tivesse mais vontade de ser superior, acho que a gente teria ganho aquele jogo também, mais 3 pontos na conta. Esse jogo contra o São Paulo, poderíamos ter vencido, foram 2 pontos que a gente desperdiçou também, por ter sido no finalzinho, não pela qualidade do São Paulo, mas no finalzinho a gente levou um gol lá que foi uma besteira ali, uma bobeira, uma falhazinha do Jordi, teve uma falha de posicionamento também do conjunto defensivo, a gente acabou levando o gol. Não estou botando a culpa em ninguém, tá? Acontece, essas falhazinhas acontecem, mas foi um conjunto de errozinhos ali que a gente perdeu 2 pontos agora contra o São Paulo. E também contra o Vasco, a gente não conseguiu vencer, o Dawan perdeu aquele gol na cara, era para ter feito o gol também. Olha só quantos pontos a gente desperdiçou, só lembrando aqui algumas partidas. 11 pontos, 11. Foram 11 pontos que a gente deixou pelo caminho de jogos que poderíamos ter ganho. Então, se desses 11 a gente tivesse conquistado 4, a gente estaria com 20 pontos agora, à frente de Fluminense e Cruzeiro, fora da zona de rebaixamento. 4 pontos de jogos que a gente perdeu chances claras e que não conseguiu vencer. Só se a gente não tivesse desperdiçado esses pontos, a gente estaria melhor na tabela. Mas também, se a gente for lembrar do jogo contra o Cruzeiro, a gente conseguiu tirar pontos do Cruzeiro e ganhar 1 ponto ainda, né? Então a gente estaria com 15 e eles com 20. Então acontece isso daí. Em alguns momentos a gente vai conquistar o resultado no último lance, em outros momentos a gente vai perder o resultado no último lance. Isso acontece, né? Mas realmente foram muitos pontos deixados pelo caminho assim em jogos que o CSA poderia ter vencido. Então esse é um ponto que a gente tem que trabalhar também. E vamos torcer para que o time continue melhorando o entrosamento, continue as peças jogando muito bem. Eu acho que o próximo jogo contra o Ceará vai ser um confronto direto, não para a gente colar neles, mas para não deixar eles destoarem. Estamos a 6 pontos. Se a gente vencer, a gente fica só a 3.
né? E tem a chance até de passar o Cruzeiro e ou o Fluminense também. Então é a oportunidade que a gente tem aí para jogar bem e sair um pouco desse sufoco. Até porque depois a gente pega só o Palmeiras e o Santos fora de casa. Então aí o buraco é mais embaixo, né? A gente querer vitória contra os dois, então a vitória tem que vir contra o Ceará. Praticamente obrigação também a gente vencer. O pré-jogo tá vindo aí, fica ligado aqui no canal. Mas é isso aí, galera. Uma consideração final aqui, vamos falar sobre o Argel. No começo, eu não gostei muito da chegada dele, eu imaginei que ele podia dar um balanço, uma balançada na equipe, poderia ter melhorado a equipe do CSA logo de cara, assim, né, dando um choque na equipe. Não foi o que aconteceu, o time do CSA foi muito mal nos primeiros jogos com ele, foi muito mal mesmo, mas agora tá começando a melhorar, até pelas chegadas de algumas peças, né? Tá melhorando aos pouquinhos aqui, mas também ele tá encaixando a equipe. Pelo visto encaixou a formação que eu falei ali, que eu expliquei, né, um pouquinho mais atrás. E ele tá um cara que tá super dedicado agora, mudou o esquema de treinamento, está exigindo mais da equipe, melhorou o condicionamento físico da equipe, o time do CSA tá aguentando jogar com mais intensidade por mais tempo, e isso pode ser benéfico pra gente. Não acredito que ele vai ser um cara que vai fazer um ótimo trabalho a longo prazo, mas também a gente precisa agora arrumar a casinha e se manter na Série A, é isso que a gente precisa agora. Então, estamos todos juntos com o Argel. Alguns vídeos atrás eu falei que eu tava pé da vida com ele. Agora não tô mais, né? Argel, eu te amo, meu velho. Tira a gente desse sufoco aí. Queimou minha língua aí, graças a Deus. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por estarem acompanhando aqui o nosso vídeo. Se inscreve nas nossas redes sociais aqui, se inscreve no nosso canal. Um abraço a todos, um cheiro no cangote e um beijo no coração. Até mais, galera.